as pessoas não entendem que Vargas era um ditador. E eu queria saber se você consegue comentar, vou aproveitar aqui do seu conhecimento histórico, se você consegue comentar, contar para a gente como que você enxerga esse período Vargas e essa herança que nós carregamos até hoje. Olha, Vargas foi o fim de um ciclo de derrocada política que começou com a Primeira República, que foi uma república de degolação de brasileiro, Uma espada. República da Espada, e logo na sequência da República da Espada, os próprios militares falaram: olha, a gente não é os melhores administradores nem os melhores políticos desse negócio aqui. Entregaram para as oligarquias econômicas, praticamente aqueles grupos que eram apoiados pelo Política Café com Leite. Então isso foi os primeiros 30, 40 anos do Brasil. Né? Foi entregue para quem realmente arrebentou o Brasil. Né? A Primeira República foi um desastre de todos os sentidos. Encilhamento, a dívida, nossa. Então, terrível. Inflação explodiu, mataram brasileiros numa guerra civil não declarada. Revolta da Armada 1 e 2. Várias revoltas. E foi um período de alta instabilidade. Você imagina o que a gente está vivendo hoje, com o nosso presidente aí rompendo relações diplomáticas com praticamente o mundo. É isso que aconteceu. Só que muito pior durante a República da Espada, porque você teve que refazer todas as relações, crédito foi pro saco. Quem é que vai dar credibilidade a um grupo de ditador armado ali e tal? Tá matando seu povo. Né? Matando o próprio povo e matando um regime cuja referência ainda tem relações não só diplomáticas, mas de família com vários reinos ainda estabelecidos na Europa. Então isso foi um desastre político, econômico, social, né? Uma instabilidade tremenda. E durou essas décadas. Foi aí que a gente atrasou. Você pode ver comparativo. A Argentina, o período em que a Argentina decolou e o período que o Brasil deu uma estagnada e a Argentina passou o Brasil, foi ali. Foi nesse final do século XIX, início do século XX, a Revolução Industrial pegando e tal, e o Brasil se entregando aos interesses do café e do leite, que eram interesses agrícolas, contra a industrialização. Então a Argentina foi para frente, até a imigração, toda a imigração ia para a Argentina, porque lá tinha trabalho nas indústrias, lá tinha trabalho em serviços, e aqui era uma fazendona, entregue à política café com leite. E essa política café com leite é o que gerou uma grande revolta de vários estados, de vários outros grupos, outras oligarquias que não eram as oligarquias dominantes. Então Vargas representava essas outras oligarquias. Que outras oligarquias eram essas? Os militares, que já tinham saído do poder no início, mas eles estavam ali defasados em pagamento, porque as oligarquias do café com leite tinham que pagar uma dívida externa. Que dívida externa era essa? Que foi contraída para poder financiar a guerra republicana contra o nosso próprio país. Os militares, a partir de 1889, eles deixaram de ser uma força de defesa nacional e passaram a ser uma força de política interna. Né? Deixaram de ser uma força política externa e passaram a ser uma força política interna. Enfim. Então esse era o contexto antes de Vargas. Então já era ruim. Sim. Né? Um Estado de Direito já dividido entre interesses, virou um Estado de interesses. E aí Vargas surge assim, fala assim, puxa, vocês não estão dando rotatividade democrática, e eu que sou do Rio Grande do Sul, e tem outros candidatos que são do Nordeste, não estão sendo representados. Então havia ali uma rixa sendo criada contra os paulistas e os mineiros. Então nesse contexto, Vargas, quando ele entra, dando um golpe de Estado, efetivamente, junto com quem? Dois presidentes ao mesmo tempo, né? Exatamente. E quem estava por trás dele? Estavam os militares, estava, de novo, os militares, estava os industriais, que estavam sendo protelados pelas oligarquias dominantes anteriores, e os banqueiros, que também não tinham acesso a um novo modelo que eles estavam querendo. Então, quando Vargas entra, por um lado, você fala assim, puxa vida, olha só,
O Brasil dá uma avançada. Por quê? Começa a se industrializar. Olha como é que Vargas é Tipo, bacana. um século atrasado, né? Exatamente. Olha como é que ele tá. Pô, essa é uma demanda retraída de um enorme, país né? gigante. Você imagina o atraso que era a Primeira República. Sim. Para Vargas ser um avanço. Então, aí já te dá um contexto, né? Eu tenho esses dois marcadores, né? Que é o da Argentina, que quando você tinha aquele termo europeu dizendo que se você era muito rico na Europa, todo mundo perguntava, você é rico tanto quanto um argentino? Exatamente. É Tinha aí que nesse começa, aí que começa o termo. E o outro indicador era quando a gente ganhou a CSN dos Estados Unidos. Ah, sim. Aí você fala, olha que absurdo. É. Nós estamos falando de 50 e tantos anos depois do golpe e você ainda não tinha uma siderúrgica naquele padrão. Os americanos tiveram que dar de presente para você ter. Mas olha, Bárbara, só para responder a tua pergunta, você quer dar uma evidência nítida de quem era o Vargas, é só ver a Constituição que ele fez para ele próprio. 1937. 37. Essa Constituição de Vargas, qualquer leigo que olhar aquilo, que lê aquilo, e sobretudo esse pessoal do direito, estudantes de direito que dizem que Vargas foi um grande avanço social, fez toda essa... Leia a Constituição de 1937, porque ela é uma Constituição totalmente ditatorial. Totalmente ditatorial. Então, ali, só na leitura, você fala, pô, estamos aqui, sabe, fala, caramba, consagrando uma ditadura. E acho que essa que é a derrocada final. Né? Você sai de um Estado de Direito, que a monarquia era um Estado de Direito efetivo, reconhecido, padrão copiado na Europa. Você sai desse modelo, entra no modelo oligárquico, e depois desse modelo oligárquico você cai numa ditadura. Então, Vargas é o fim do Estado de Direito do Brasil. E o Vargas dá um golpe, né? 2 golpes, assim, né? Tira 2 presidentes com o apoio do Exército. Então, olha, vejam só que estamos aprendendo aqui com a história que para se dar um golpe precisa de armas, de um exército, né? Só para frisar isso aqui. E quem tira Vargas? Acha que não. Quem tira Vargas? E quem 46, tira né? Quem tira Vargas foi o Exército também. Você vê que o Exército, Pois a verdade é. que as Forças Armadas entraram para a política em 1889 e não saíram. Mesmo que não eram os protagonistas, tiveram protagonistas sim. Floriano teve Deodoro e Floriano. Os primeiros 2 presidentes eram militares. Depois você teve, junto com Vargas não era, mas ele tinha o apoio dos militares para dar o golpe. Depois você teve Dutra, que era um presidente militar, e mais durante o regime militar, de 64 até 85. Mais, quantos presidentes? Foi 5, 6 presidentes? Não me lembro dos números aqui. E mais 5 ali. E agora aí ficaram sempre ali na retaguarda de todos os governos. Então, agora nós vemos o quê? As Forças Armadas saindo da política pelas portas do fundo, da mesma porta que entrou. Sim. Entrou por golpe, saiu escorraçada, né? Criou um prestígio, na minha opinião, que de fato temos que dar algum valor às Forças Armadas nesse sentido do que aconteceu do século XIX. Agora, durante o século XX, você teve momentos em que talvez as forças expedicionárias brasileiras, você fala assim, puxa vida, aquilo foi um momento heróico, mas não da alta cúpula, e sim valor do brasileiro como combatente. Porque foi usado por Vargas para ele se recolocar, porque o que aconteceu durante o período Vargas ficou de 1930 a 1946, então ficou um tempão. Né? Então ele ficou muito tempo, ficou 15 anos no poder. E o que acontece? Ele mudou. Ele antes era fascista, junto com os nazistas e Mussolini. Positivista e tal. E depois ele viu que o pessoal ia perder a guerra. Tinha muita pressão norte-americana também. Aquela coisa de doutrina Monroe, etc. Ele falou, eu vou me sucumbir aqui aos interesses norte-americanos, ao mesmo tempo que eu quero evitar que o Brasil entre num conflito pior aqui com o que poderia ser um aliado. E também estava vendo que o cenário de guerra estava indo mal. Então ele mudou. Ele falou assim, agora não sou mais amigo do Mussolini, não sou mais amigo do Hitler, e vou mandar, e para provar, eu vou mandar aqui a Força Expedicionária Brasileira. Então, para ele, foi até um reposicionamento externo. E é isso que eu acho que é uma grande falácia.
né, de você usar o que seria a tua força da tua juventude, né, para defender algo que não é uma agenda do país, é uma agenda específica de um ditador. Não era agenda assim, o Brasil se coloca... Não. Isso era agenda de um ditador querendo se reposicionar internacionalmente. Então, infelizmente, você fala assim, poxa, cadê o prestígio então das Forças Armadas que todos nós assim admiramos e tal? É porque temos parentes que foram das... Meu pai foi das Forças Armadas. Meu pai, quando entrou na Marinha, foi uma grande briga na família. A família não queria que ele entrasse para a Marinha. Eu ia perguntar isso. Não queria. Falou assim, não, você não vai entrar para a Marinha, você não pode servir a República. Você está indo contra tudo que nós acreditamos, você não pode entrar para esse modelo republicano. E havia almirantes monarquistas, gente que querendo meu pai dentro da... Meu pai sempre adorou o mar, né? Homem rã, então ele foi tudo ali na Marinha, ele foi melhor, ele disse que foi os melhores anos da vida dele, então isso já me exclui. Exclui os 2 casamentos, exclui todos os filhos. Mas enfim, então mas tinha essa ruptura na família, essa briga tinha. Então, enfim, a gente tem todos nós temos uma simbiose muito estranha, porque por um lado a gente quer as Forças Armadas, é uma coisa que nós defendemos até com o nosso âmago, com a nossa alma, né? Fala assim, puxa, precisamos de defesa. E eu defendo isso até hoje, precisamos de mais defesa. Agora, eu tenho que ser crítico também. Claro. Né? Politicamente, desastroso nesses períodos que a gente pontuou, né? Desastroso por falta de um monte de coisa. Mas, pontuando aqui, só para responder o tema da Bárbara, de fato, Getúlio Vargas foi um ditador. É só pegar a Constituição de 1937, ler, e qualquer estudante de direito vai falar inacreditável que um ser humano possa ter colocado isso em marcha. E na época dele, ele fez o Estado Social brasileiro, ele fez as leis trabalhistas, a questão do previdenciário. Sim, então, Capanema, educação. Todo também. esse pessoal que admira isso não entende a alternativa. Nunca teve a opção de não ter isso. Que se por um lado a gente fala assim, puxa vida, tem algumas coisas que a gente tem que absorver do movimento socialista, que é bom, que é positivo, algumas coisas que eram bandeira dele, por exemplo, trabalho infantil. Isso era uma bandeira dele. Quem é contra? Né? Todos somos a favor de acabar com o trabalho infantil. Sim. Né? Talvez não do modelo que a gente vê hoje. Mas todos somos favoráveis a acabar com isso. Então tem algumas coisas que são algumas bandeiras que você fala assim, puxa vida, a gente adota isso. Mas tem outras que a gente viu que é nocivo, né? Que se tornou um caldeirão de corrupção, um caldeirão de poder político, né? Previdência, saúde, educação, tudo estatal. Então o Vargas iniciou esse processo de estatização. As grandes estatais, grande envolvimento da economia. Então e hoje a gente paga o preço por isso. É isso que criou a alta instabilidade do Brasil durante todo o século XX. E foi uma das grandes razões que a gente não evoluiu com a rapidez necessária ou condizente com o nosso potencial. Foi essa alta intervenção, estatismo, dirigismo de Estado e que se iniciou com Vargas. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.pt.